Capítulo 230, Não digno. Apesar da poção incrementadora Falser ser muito desejada e haver muitas pessoas que estejam dispostas a fazer muita coisa para adquiri-la, isso só se aplicava a pessoas com um baixo nível de força. Para aqueles de nível oficial ou superior, ela era obsoleta e só servia para melhorar a força de seus subordinados. Porém, a história era completamente diferente quando se tratava da poção Falserivrat. A versão completa era fonte de anseio mesmo para alguns subtenentes mais fracos, quem dirá meros oficiais. O que? Falserivrat. O major vai mesmo dar isso? Um dos sargentos abaixo exclamou, sua expressão não escondia a inveja que sentia nesse momento. Eu ouvi dizer que essa poção aumenta um ponto de agilidade físico até 15 pontos, é simplesmente incrível. Outra pessoa falou. É claro que é incrível, mas você sabe quanto custa? 1000 moedas de prata. Vários dos novos oficiais que haviam sido recentemente promovidos ficaram boquiabertos ao saberem dos benefícios da Falserivrat, mas rapidamente congelaram ao ouvir o preço. Um oficial normalmente ganharia 120 moedas de prata por mês como salário, o que significa que eles teriam que trabalhar por mais de 8 meses e não gastar nada para conseguirem comprar uma única poção. Claro que haviam missões e outros meios pelos quais poderiam tentar ganhar dinheiro, mas isso não mudava o fato de ser uma soma astronômica de dinheiro para eles. Nina, Arslan e os outros estavam surpresos com o prêmio, mesmo Fernando não imaginava que o major daria algo tão bom. Apesar da poção Falserivrat não ser mais útil para ele após atingir 15 pontos de físico e agilidade, ainda poderia melhorar a força de alguém sob seu comando. Anteriormente Fernando havia comprado todo o estoque de Falserivrat de Papi, mesmo que ele ainda tivesse algum dinheiro guardado, não conseguiu comprar mais delas, então esse presente seria realmente útil. Logo o Major Dmitri entregou uma poção a cada um dos 10 oficiais que conseguiram escapar da cidade das 1000 flores. Os oficiais, sargentos e até alguns subtenentes extremamente fracos, ficaram invejosos, afinal tratava-se de um item que poderia aumentar a força de alguém num curto período de tempo. Isso em tempos de guerra valia ouro. Dmitri tinha um rosto severo. Na realidade ele não queria gastar 10.000 moedas de prata com um bando de oficiais, mas ele não tinha escolha. Não só eles trouxeram uma grande quantidade de suprimentos, como tiveram uma realização considerável. Se pessoas que conseguiram tal feito não fossem recompensadas, quem ousaria assumir riscos no futuro? Além disso, esses prêmios aumentariam o moral das tropas. Quando os soldados soubessem que poderiam receber grandes recompensas ao realizar grandes feitos, haveria muitos bravos e ousados que não se intimidariam na batalha. Muito bem, vocês podem ir. O major falou, depois de entregar as 10 poções. Um momento, senhor. Uma pessoa falou, interrompendo Dmitri, era Arslan Strauss. Dmitri levantou a sobrancelha em descontentamento, mas aguardou em silêncio, observando um dos 10 oficiais. Senhor, eu agradeço por essa recompensa, mas acredito que não sou digno. Arslan disse, com um rosto levemente pálido, gotas de suor escorriam pela sua testa, mostrando o quão nervoso estava. Do que diabos está falando Arslan? Ícaros exclamou, como tenente do 1º batalhão, essa glória também dizia respeito a ele, então ouvi-lo renegando a mesma era absurdo. Nesse momento Dmitri levantou a palma, para interromper Ícaros. Diga de uma vez rapaz, por que recusa algo que eu pessoalmente estou dando? Por acaso acha que a recompensa não é boa o suficiente? Dmitri falou, apesar de parecer calmo, seu tom era severo e irritado. O rosto de Arslan, que já era pálido, ficou ainda mais branco, seu corpo tremendo levemente. Absolutamente não é isso, senhor. É apenas que não fiz algo para merecer essa poção, se há alguém que merece, é ele. E disse, apontando para um jovem pálido em armadura negra. Todos os olhos imediatamente voltaram-se para o jovem, o mesmo tinha uma expressão levemente confusa com a atenção repentina. Seu nome é Fernando, do Pelotão 0. Foi ele quem nos liderou na cidade das 1000 flores, com sua força ele poderia ter fugido sozinho, mas ele ajudou todos a escapar. Ele conseguiu capturar uma subtenente inimiga num ataque surpresa e até mesmo atrapalhar uma tenente nos ganhar tempo. Além disso, também foi ele quem incendiou a cidade e causou caos nas tropas inimigas. Sem sua ajuda nenhum de nós estaria aqui, não me atrevo a tomar sua glória. Um turbilhão de exclamações e conversas estourou na multidão após as palavras de Arslan. O fato dele afirmar que um mero oficial capturou uma subtenente e até mesmo ganhou tempo contra uma tenente eram absurdos demais, ninguém conseguia acreditar em algo assim.
Havia apenas uma pessoa que não parecia muito surpresa com essa informação. Raul tinha um leve sorriso no rosto, ele pessoalmente testemunhou Fernando tentando uma luta final desesperada contra uma tenente. Além disso, ele pessoalmente o treinou desde que era um recruta e sabia do seu crescimento monstruoso. Boa parte do escalão superior havia recebido um relatório com as informações que Arslan disse, mas todos, incluindo Dmitri, haviam ignorado. Em suas perspectivas, os sobreviventes estavam apenas engrandecendo um jovem, não eram fatos a serem levados a sério. Porém, agora, com isso sendo trazido à tona, não poderiam ignorar. Ele está falando sério? Como pode um oficial capturar uma subtenente? Isso é completamente lógico. Quanta besteira! Isso é claramente mentira, aposto que os dois merdinhas amaram isso. Quanto esse tal de Fernando está pagando para aquele cara mentir de forma tão descarada? Ponto. Uma série de comentários surgiu entre as pessoas abaixo. Fernando, que era o principal alvo das críticas, ficou sem palavras. Ele não disse absolutamente nada. Por que as pessoas estavam atacando ele? Olhando para Arslan, ele não sabia se o agradecia pelas palavras gentis, ou se o socava por trazer-lhe problemas. De repente, Arslan, que estava de joelhos, levantou-se e foi em direção a Fernando, então levantou o frasco de Falserivrat em sua direção. Isso pertence a você. Apesar de relutante em perder tal poção valiosa, Arslan se convenceu de que era o certo a se fazer. Se não fosse por Fernando, ele nem estaria vivo, quanto mais receber algum tipo de recompensa. Quando Nina e os outros oficiais que participaram da missão viram isso, se entreolharam hesitantes. Todos eles haviam presenciado a força esmagadora do jovem e suas ideias malucas que os levaram a uma rota de fuga. Não só isso, mas o jovem até assumiu a responsabilidade de atrair a atenção do inimigo atacando a cidade. Depois de alguma relutância, todos se levantaram e tiraram suas poções para entregar a Fernando. Vendo isso, todos abaixo ficaram em silêncio. Uma coisa era afirmar que o jovem tinha conquistas e criar algumas mentiras para engrandecê-lo, outra era abrir mão de itens que valiam 1000 moedas de prata cada. Ninguém ali faria isso por alguém que não tivesse alta consideração. Além disso, era possível ver a falta de vontade nos rostos de muitos dos que estavam oferecendo a poção. Até mesmo o major ficou sem palavras com essa situação. Inicialmente ele estava começando a ficar furioso com o oficial chamado Arslan, mas ao ver essa cena, sua reação mudou para surpresa. Olhando o jovem que era o foco da atenção, havia um tom de dúvidas em seu rosto. O jovem pálido em armadura negra não era um rosto estranho, Dmitri ainda se lembrava como puniu ele uma das tenentes da 13ª depois dele apontar uma espada para a Calfas. Na época ele ficou furioso, se não fosse por reconhecer que o jovem tinha algum talento, teria tirado sua vida no local. Olhando novamente para o jovem, uma pitada de curiosidade se acendeu no rosto de Dmitri. Apesar de na época considerá-lo talentoso, não esperava grandes coisas. Talentos morriam todos os dias em Avalon. Porém, com as palavras dos outros oficiais a seu favor, começou a reconsiderar. Mesmo que achasse improvável que um mero recruta tivesse um salto de força tão grande, resolveu prestar alguma atenção ao rapaz. Fernando, que era foco de todo o salão, estava impassível. Ao ver todos os 9 oficiais que escaparam da cidade com ele oferecendo suas poções, um misto de sentimentos e pensamentos cruzou sua mente. Inicialmente ele ficou tentado a tomar todas as poções, mas ao pensar com cuidado, acabou decidindo não aceitá-las. Mesmo que 10 poções Falserivrat pudessem ajudar seu pessoal a ficar mais forte, ele sentiu que não era certo. Isso não é necessário. Fernando disse, com um rosto calmo. Todos, incluindo os 9 ao seu redor, ficaram incrédulos. Quem ousaria recusar 9 poções Falserivrat? Isso era o mesmo que 9.000 moedas de prata. Todos tiveram um papel fundamental para escaparmos da cidade das 1000 flores. Lutamos lado a lado e conseguimos sobreviver, vocês também merecem a recompensa. Fernando disse. Apesar de parecem ser palavras floridas, isso era o que ele realmente pensava. Arslan e Nina tinham expressões complexas, mas ao verem que o rapaz estava decidido, não insistiram. Os outros oficiais soltaram suspiros de alívio quando Fernando recusou as poções. Os outros abaixo no salão olharam para o jovem com uma diversidade de pensamentos. Alguns estavam pensando sobre o quão tolo ele era, outros sobre se isso era apenas um teatro e alguns o admiravam pela sua decisão. Apesar das mais variadas opiniões, uma coisa era certa, todos ali agora sabiam quem era o oficial Fernando, do pelotão 0 e tomaram nota de sua existência.